ouvido. E nos ajuda, Pai, a carregar essa palavra até a tua volta. Em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pai, Senhor, irmãos, graças a Deus, irmãos, por estar aqui mais uma vez, para glorificar o nome do Senhor. Eu creio que nessa noite o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu estava ali orando quando a irmã cantava. Eu estava ali, Deus me deu uma visão de uma mesa grande e preparada aqui nesse lugar. Deus nos mostrava uma mesa bem aqui, uma mesa preparada para aqueles que estão buscando Ele. Eu não sei, cada um tem uma motivação, cada um busca uma coisa. Eu estou buscando algo diante de Deus, no silêncio, assim como foi louvado. Deus trabalha no silêncio. Hoje à tarde eu estava orando e eu me senti ali dentro do meu quarto assim um pouco aflito. Os irmãos são testemunho que eu passo com as aflições meio grandes, mas o Senhor tem me dado graça e vitória. Sempre estou atravessando por cima e cantando ainda a vitória, né? Deus tem dado graça para mim. E ali eu comecei a chorar no meu quarto. E Deus falou assim: olha, meu servo, eu estou trabalhando, eu estou preparando uma mesa. Aí quando eu cheguei aqui, Deus me deu essa visão de uma grande mesa aqui preparada. E eu pude me alegrar ali. Eu já me alegrei com a presença do Senhor nessa noite. Eu já pude sentir a presença do Espírito Santo. É difícil, eu nunca vim aqui nessa igreja para não sentir a presença de Deus. Sempre eu estou me alegrando. Eu sempre falo, não porque a gente queira corrigir ninguém, mas aquele lugar onde o Espírito Santo permanece, aquele lugar onde Ele está aqui, só falta nós liberar para operar na nossa vida. E eu sinto a presença de Deus nesse lugar. E Deus tem nos colocado aqui para nos trazer uma palavra. E eu creio que através desta palavra o nome do Senhor vai ser glorificado. Então vamos estar abrindo nossa Bíblia no livro de Lucas, no seu capítulo 15, a partir do versículo 11. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. Jesus é bom. A parábola do filho pródigo, a partir do versículo 11. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e achegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e pedir-lhe-ei, e diz-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu
e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, quase como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Somente daqui. Amém? Esta passagem é uma passagem bastante conhecida dos irmãos, as parábolas de Jesus. E eu vejo aqui um jovem que ele toma uma decisão própria diante da sua casa, dentro do seu lar. E ele tomou essa decisão por uma mão. Ele falou: Pai, eu quero a minha parte, eu quero o que me pertence. E nessa palavra aqui, quando o pai ele dá a parte dele, eu vejo se cumprir a palavra de Deus para conosco, porque tem um livre-arbítrio. Aleluia. Então tudo se cumpre. Se a palavra vai se cumprir, se tem um livre-arbítrio, vai se cumprir na minha e na sua vida. Mas nessa noite eu vim te dizer qual a escolha que você fez. Qual é a melhor escolha? Aleluia. Porque eu vejo aqui nessa passagem que esse jovem ele mexe com a estrutura de uma família. Quando ele fala assim, porque ele fala: eu quero a minha parte. E diz que o pai pegou, repartiu entre eles. Então não tem mais gente. Então ele mexeu com a estrutura da família. Porque se diz, ele repartiu entre eles. Então foi feita uma coisa antes do tempo, né? Por quê? Por causa de uma decisão errada. Às vezes nós chegamos a mexer com a estrutura de nossa família. Atinge tudo que está no lar. Todos aqueles que estão debaixo do mesmo teto. Aleluia. Às vezes por causa de uma atitude errada de alguém, mexe com a estrutura da família. Porque para se fazer uma divisão, era preciso um testamento escrito quando a pessoa morre. Que você vai fazer a divisão das terras. A não ser que o pai entre no comum acordo e não queira mais, como é que se diz? Ter trabalhos. Não queira mais, como é que se diz? Ele queira fazer antes. Mas tem que partir do pai. Então ali nós vemos que ainda não era o tempo. O tempo não tinha chegado, porque o próprio pai não tomou decisões para fazer em vida. Mas nós vimos ali que um jovem, aleluia, às vezes arrogante, às vezes com decisão própria, ele disse: eu estou cansado da casa do pai. Eu já não consigo mais viver a rotina da casa do pai. E muitos, às vezes, não conseguem. Porque a rotina, às vezes, é doída. Às vezes, para nós, achamos até complicado. Por que é dessa forma? Mas é porque tem que ser assim. Na casa do pai, é do jeito que o pai ordena. É do jeito que o pai quer. Então, muitos não aguentam. Muitos preferem sair da casa do pai. Porque ele não consegue. Mas eu vejo aqui, eu sempre falo quando eu tenho uma oportunidade, que as promessas se cumprem. Mas às vezes é preciso se machucar para ver que o chamado de Deus se cumpre
na minha e na sua vida. Muitas das vezes tomamos decisões próprias e não abrimos mão das nossas decisões. E assim foi para com esse homem. Ele tomou uma decisão e a Bíblia diz que ele, depois de alguns dias, ainda demorou um pouquinho na casa, tomou uma decisão, pegou tudo que tinha, foi repartido. A Bíblia relata que depois de alguns dias, ele ainda ficou um pouquinho na casa. Ele tinha tempo de se arrepender dentro da casa, porque ele era um chamado. Os irmãos vão ver no final que ele era um chamado de Deus, e Deus ainda deu uma chance para ele. Alguns dias depois, a Bíblia diz que ele partiu, e a Bíblia aqui nos relata que ele foi para um lugar longe, provavelmente para que nem visse mais ele. Mas o que eu venho trazer hoje nesta palavra, com este ensino, é que se nós for chamados, nós podemos até formar uma ideia dentro da nossa mente e no íntimo da nossa alma. Aleluia. Mas nós vamos voltar, porque é chamado, a palavra de Deus se cumpre. Nós vemos que para lidar com o desviado é um problema. Eu trabalhei 8 anos na área de missões. Eu sei, Deus me coloca mais nessas situações difíceis. Alguém é testemunho. É com neguinho que já matou, é com traficante, é com coisas desse. Viu que o irmão Ramon falando na escola dominical que esse lado aí espiritual, quem não é chamado não sofrer, porque vai sofrer. Mas Deus me usa dessa forma, até porque eu passo por essas aflições, e Deus me impulsa para falar com o desviado. Eu sei que o desviado é problemático. O desviado, ele só volta para a casa do Senhor quando ele cai em si, assim como esse rapaz caiu em si. Aí ele começou a refletir das regalias que ele tinha na casa do pai. O que tem na casa do pai? Na casa do pai tem pão na mesa. Na casa do pai tem palavra. Na casa do pai tem conselho. Na casa do pai tem refrigério. Mas quando ele toma essa decisão, ele não pensa nisso. E a palavra de Deus diz que Jesus, o mundo é inimigo de nós. E quando nós chegamos lá no mundo, que nós estamos na casa do Pai, que nós saímos do mundo, aí o mundo vai para cima daquele que saiu da casa do Pai. Você vê que ele tinha, a Bíblia aqui nos relata, que ele tinha amigos, que ele curtiu, ele andou onde ele quis. Ele, como dizer nos dias de hoje, fez o que deu na mente, fez o que deu na cabeça. Aleluia. Quantos que saem pensando, se for chamado, pensando que vai ficar do jeito que saiu e vai permanecer lá. Se é chamado, vai voltar. Se for o chamado de Deus, ele vai voltar. Mas se não fosse chamado e sair, não volta. Não volta. Porque ele está com a mente formada. E a Bíblia fala de duas parábolas para trás, da dracma perdida e da ovelha. Antes de chegar no filho pródigo. A dracma é algo que eu perdi, que eu tenho que buscar, mas eu não saí da presença. A ovelha, talvez ela quis dar uma voltinha, se desgarrou um pouquinho, mas lidar com o ser humano é difícil. Lidar com o ser humano é difícil. Muitas das vezes ele tem que cair em si
Ele tem que pegar umas pancadas aí fora, umas fredadas, para ele poder cair em si. Ô glória! Glória a Deus! Aleluia! Agora aqui no versículo 14 diz assim: e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Aleluia. Ele gastou tudo. A Bíblia nos relata que ele gastou tudo dissolutamente, do jeito que ele pensou, ele gastou. Mas ele caiu no lugar errado. Ele perdeu os amigos. Ele gastou tudo, já não tinha mais amigos. Aí começa a minha reflexão: quando nós perdemos nossos amigos, você perdeu tudo, você não tem mais aonde, muitas das vezes, aonde nem se encostar. Aleluia. E para onde esse homem vai? A Bíblia diz que ele saiu andando e chegou no lugar e perdeu o serviço a um dos moradores daqueles terrenos. E a Bíblia nos relata que esse homem mandou ele para as terras dele para apacentar porcos. Irmãos, aquele jovem caiu num nível tão baixo, tão degradável, que ele teve que cair em si e reconhecer o que ele tinha na casa do Pai. E às vezes nós precisamos, às vezes, refletir e cair num nível, não porque Deus nos ama, porque Deus ama nós. Se Ele não amasse, Ele nos chamava. Para nós refletir que nós não podemos sair da casa do Pai. Tomar decisões de sair da casa do Pai para ir viver nas regalias do mundo. Era o que ele pensava: o mundo está bem, eu vou pegar tudo que eu tenho, isso aí não acaba. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite que na casa do Pai não acaba. Na casa do Pai tem fartura de pão. Na casa do Pai tem palavra. Quando você está angustiado, Ele não tinha palavra para massagear a sua alma. Mas às vezes nós entramos aqui nesse lugar, às vezes angustiado, quase sem saber como chegamos, e vem um refrigério. Aleluia. E nós vimos aqui que ele ficou numa situação, porque apacentar porcos seria um nível mais baixo para um judeu naquela época, né? Porque o judeu, ele nem pega para não se contaminar. Aí aonde o camarada vai cair? Num nível bem baixo, que é para ele reconhecer, aleluia, por glória, que o mundo não oferta, as coisas que o mundo oferta são manjares sujos, manjares ao qual nós não pertencemos mais. Nós não podemos mais nem nos lembrar do mundo. Aleluia. Eu brinquei, rodei, fiz muita coisa ruim aí no mundo. E para a honra e a glória do Senhor, minha esposa, orando pela minha vida, hoje eu estou aqui para a honra e a glória do Senhor. E eu tenho experiência. Eu tenho experiência que o mundo não me traz valor nenhum. Ele pode até representar alguma coisa, mas é passageira. Mas aqui não, o que nós temos é eterno. Aleluia, meu Deus. Deus prometeu morada, Deus prometeu não tem mais dor, não tem mais conflito. Glória a Deus. O que é que nós queremos mais? Aleluia. Eu glorifico a Deus pelos irmãos, pelos meus irmãos em Cristo aqui, porque eu olho, eu vejo que os irmãos aqui estão na mesma fé. Os irmãos são preocupados em vir aqui na igreja para
se encher da presença de Deus. Aí ele caiu em si e ele falou assim: não tenho nada, estou perdido, aleluia, caí numa situação difícil. Aí ele falou: mas na casa do meu pai tem, na casa do pai tem pão, aleluia. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. A pessoa, quando é chamada, quando ele toma uma decisão própria, aleluia, a mesma decisão própria, não é ninguém falando volta, volta, não, é ele mesmo, porque ele é chamado e a palavra de Deus se cumpre. E a Bíblia diz que ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Aleluia. E a Bíblia nos relata que ele fez uma reflexão na sua vida e começou a pensar: lá tem abundância, eu estou passando fome, mas lá tem abundância. Eu estou passando necessidade, aleluia, mas lá tem abundância, lá tem palavra. Lá eu posso me aconchegar e clamar ao Pai e Ele me responder. E é Ele que me responde. Eu acabei tudo, cadê meus amigos? Quem será que pode chegar aqui para me ajudar? Ninguém. Por causa de uma decisão errada. Quem é chamado não pode brincar. Não pode dizer: eu vou dar um jeito, eu vou por aqui e vai dar tudo certo. Amanhã eu me apresento. Não. Eu pude fazer uma reflexão aqui, eu fui bem em Jonas. Quando Jonas, Deus falou para ele: ó, você vai fazer essa trajetória. Você vai lá para Nínive. O chamado meu é para você fazer isso. E quantos de nós, às vezes, Deus fala para nós: olha, o chamado seu é esse. E nós ficamos, às vezes, cocheando em dois pensamentos. E vamos querer, muitas das vezes, tomar uma decisão própria. E é preciso nós aprender um pouquinho mais com Jesus. Às vezes, se machucar um pouquinho, chegar doído, para nós compreendermos que nós somos um chamado de Deus. Aleluia. Quantas pessoas que andam duvidosas: será que é isso mesmo? Será que o Senhor tem esse negócio comigo? E às vezes nós tomamos, às vezes até sem avisar, né? Às vezes não sabemos nem onde anda, nem para onde foi, nem aonde vai, porque decisões próprias. E decisões próprias traz embaraço, traz dificuldades, traz problemas. Porque eu falei aqui no começo que por causa dessa decisão ele trouxe um conflito dentro da sua casa. Os irmãos veem que no final aí tem alguém dizendo: eu faço tudo, eu ando conforme o Senhor quer, e nunca o Senhor me deu nada, né? Porque está dentro da casa também, mas não sabe desfrutar. Está dentro da casa, mas não ouve a palavra, não sabe desfrutar. Está dentro da casa, não se enche da graça. Porque parece uma rotina, parece até cansativo. Aí quando Deus pega e chama o camarada e diz assim: olha, ele chegou com as vestes sujas, tira as vestes dele, coloca umas vestes brancas, limpa. Aí diz assim: põe o anel no dedo dele. Agora fala o seguinte:
E eu não estou desfrutando de nada. Por quê? Às vezes está cego espiritual, não vê o trabalhar de Deus, não está vendo o movimento, não está vendo Deus operar. Aí fica com o filho. Quando Deus tira aquele lá do mundo, traz do mundo e coloca na casa. Eu quero dizer nessa noite que nós não podemos sair da casa. Nós não podemos sair da presença. Porque aqui tem palavra. Aqui tem refrigério. Aqui tem consolo. Aqui tem pão na mesa. Eu quero dizer para você nessa noite, o que foi preparado para mim e para você vai se cumprir. O que Deus preparou para mim e para você vai se cumprir aqui na casa. Porque na casa do Pai tem mudança. Em todo lugar tem gente para botar. Queria dizer isso aí no coração. Às vezes tem uns que ele pega e dá um perfil meu todinho para você. Dá o perfil seu todinho para o outro. Esse camarada não vai. Isso aí não dá certo. Sabe como é que é isso aí, irmão? Quando eu aceitei Jesus, eu aceitei uma mensagem, eu não esqueço muito, do pastor Jorge Linhares. Que ele falava assim: ó, isso aí é o ladrão de alegria. O tema da mensagem, ladrão de alegria, é aquele que diz: esse aí não vai. Essa não vai cantar não. Aí Deus põe para cantar. Aí ele fica frustrado. Porque ele está ligado na casa do Pai. Quem está ligado na casa do Pai, ele ordena a bênção. Ele dá graça. Ele reveste com o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Aí Davi falou assim: tem alguém aí da casa de Saul para que eu possa abençoar? Aí o outro fala: tem um, mas é aleijado. Poxa. Já vai logo dizendo que o cara não tem condições nem de caminhar. Meu amado, Jesus veio para curar. Jesus veio para libertar. Eu falo logo que ele é aleijado, é coxo, aí deixa ele lá, no deserto. Deus usa coxo. Deus usa aleijado. Aleluia. Aí já dá o perfil do camarada. Ele está longe, está lá em Lodebar, Um lugar esquecido. Aleluia. Mas Deus se lembra daquele que está lá no lugar esquecido. aleluia. Aleluia. Aí ele diz assim: ó, traz ele aqui. Eu não perguntei o perfil do camarada, não. Eu estou perguntando se ainda tem algum da família de Saul que eu quero abençoar. Traz ele, traz ele. Prepara uma mesa. Os irmãos estão entendendo? Eu estou querendo aqui trazer essa mensagem para nós fazer uma reflexão de o que Deus preparou para mim e para você é meu E seu também, ninguém toma. O que tinha preparado dentro da casa para aquele jovem era dele. Por isso que ele voltou. A Bíblia diz que quando ele voltou, o pai abraçou e beijou. o mesmo sentimento Que o pai ficou ali de amor para quando ele foi embora. O sentimento do pai de amor continuou. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Glória a Deus. Então, meus amados, Promessa de Deus se cumpre. Promessa se cumpre. Porque eu não sei o que o pai dele preparou para ele, mas eu sei que dentro da casa do pai ele tinha algo que ele fazia dentro da casa do pai.
E eu sei que ele retornou e ele continuou adorando. Aleluia. Aí ele falou: prepara uma mesa aí. Prepara uma mesa. O meu filho estava morrendo. Não tinha mais saída. Aí onde ele estava não tinha saída. Aleluia. Mas ele chegou, eu tenho providência. Ele acabou de chegar, eu tenho providência. Eu vou prover. Aleluia. Vale a pena estar na casa do Pai. Vale a pena. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões próprias. Pode trazer sofrimento, mágoa, trazer conflito dentro da nossa alma. Pensar antes de tomar uma decisão, para não passar por conflito. Tomar decisões e ser firme. Eu falei, eu vou cumprir com o que eu falei dentro da casa do Pai. Porque senão não vai passar por um processo. Temos que vigiar. Porque se for chamado, vai passar por um processo. Aleluia. E depois vai dizer: verdadeiramente tomei uma decisão errada. Decisões erradas traz sofrimento e dor. E não pense que é só para você, não. Não é só para você, é para os que estão perto de você. Porque a gente começa a se preocupar, o pai, os irmãos começam a se preocupar, todos nós. Então fica um sentimento Que é todo mundo que carrega, às vezes, por causa de uma decisão errada de alguém. O pai todo dia dizia: meu filho vai voltar. O irmão dele dizia assim: não, ele foi e não volta mais. Deixa ele para lá. Mas o sentimento do pai é dizendo assim: ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Ele vai voltar e a mesa eu vou preparar para ele. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente escreve tantas coisas, mas na hora, a palavra do Senhor, às vezes nós buscamos, mas a palavra do Senhor, Ele que faz da maneira dele, do jeito que Ele quer, da forma dele, e é Ele. Então, irmãos, nós vimos aqui que esse jovem, ele teve que padecer, passar por necessidade, por dificuldade, descer no mais baixo nível, para ele reconhecer que não devia ter saído da casa do Pai, da presença do Pai. Aleluia. Foi disperso, ficou só, mas o pai estava esperando, o pai tinha certeza. O pai, no íntimo da alma, dizia: meu filho vai voltar, ele vai voltar. E ele caiu em si e falou: vou lá para casa do meu pai, vou voltar. Eu não quero muita coisa. Sabe quando o camarada está sofrendo muito? Ele fala assim: eu vou voltar, mas eu não quero muito não. Eu só quero que Deus fale comigo. Eu tenho certeza que ele voltou não pensando em muitas coisas. Tenho certeza absoluta que ele falou: se o pai me aceitar, eu vou ficar sentadinho lá. Eu quero ser total, que ele falou: eu quero ser jornadeiro. Eu não quero ser muita coisa lá não, mas o pai tem preparado coisa grande para ele. O pai tem preparado coisa grande para nós essa noite. Aleluia. Às vezes uma falha nossa, nós começamos a fazer uma autoanálise, um auto-julgamento na nossa vida. Nós mesmo, eu não mereço mais. Não, irmãos. Nós não temos capacidade de fazer julgamento na nossa vida, não. A única capacidade que nós temos é dobrar o joelho e ouvir o Pai. Porque Ele é quem julga, Ele é juiz. Nós não podemos fazer julgamento de ninguém, nem eu próprio de mim. Aleluia. Porque o Pai é amor, o Pai é presença.
lição através dessa parábola, deste jovem, de uma decisão errada, ela mexe com muitas pessoas. Ela traz confronto dentro do lar. Às vezes uma família, o marido faz uma decisão errada, a esposa fica chateada, já vem Traz um conflito. Aleluia. Por isso que é bom, antes de nós tomar decisões, nós orar, para nós não sair da presença do Pai. Porque quem ora não sai da presença. Agora o camarada que não ora, ele fica facinho. Ele sai da presença do Pai, ele sai da casa. E aqui é o lugar onde nós temos que, aleluia, tomar cuidado com a nossa vida espiritual, porque eu já vi vários irmãos dizer assim: eu falava, hoje eu sou uma ovelha machucada. Eu falo desse jeito, hoje eu sei levar pancada. Antigamente não, se eu morasse comigo com a cara feia, eu não tinha prazer do Espírito Santo, né? Mas hoje, eu sou ovelha machucada. Quando eu vim do Nordeste, eu vim praticamente fugir. Fiquei 10 anos sem ver minha mãe. Meus irmãos choravam. E a Fátima me dizia: olha, você quer ir ver seus pais, seus irmãos? Eu falei: eu tenho muita vontade, mas não posso. Ela falou: aceita Jesus Cristo. Aceita Jesus. Eu falei: mas Jesus me quer desse jeito, do jeito que eu fiz isso, eu andei desse jeito, fiz as regras do mundo, ele me quer. Eu falei: eu quero, aceita ele. Quando eu aceitei Jesus, comecei a ganhar pouco. Aí não ganhava quase nada. Aí na época, eu dei o dinheiro para ela, ela botou esse dinheiro no banco. Ela me mostrou, me lembro até hoje, na época, aqui 16 anos atrás, ela pegou e me mostrou o extrato lá da caixa. Aí eu vi R$600, uma passagem naquela época era R$1.000 de avião. Eu falei: não, isso aí não é nada. Eu joguei no chão, 600 conto. Ela falou: olha direito. Aí quando eu olhei, era 6.000. Era R$6.000 que tinha lá, e eu não tinha dado tanto dinheiro para guardar. Aí eu cheguei lá na casa do meu pai. Aí teve festa. Aí teve abundância. Aí o meu pai falou: meu filho voltou. 10 anos sem ver ele, ele falou assim: mas eu tinha certeza que meu filho ia voltar. Aí já voltei já com a minha vida mudada, assim como ele veio com a vida mudada. Aleluia. Eu também sofri, mas voltei para a casa do meu pai com a vida minha mudada. Já tem 16 anos que eu vou para o Nordeste de avião, não para me vangloriar, que é mais barato do que de ônibus, mas é porque muitos dizem que no viagem de avião tem medo de correr, tem medo do avião cair. Se cair, não fica nada mesmo. Mas eu não tenho medo. Sabe por que eu não tenho medo? Porque eu ando na presença do Pai. E o Pai falou assim: ó, lá na minha casa tem muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito que ia preparar um lugar. Eu quero dizer que eu tenho uma casinha lá no céu. E você também tem. Então não tenha medo, irmão. Como é que você quer ir para o céu se você não quer morrer um dia? Aí você não vai para o céu. Aí, quando eu cheguei lá, fiquei assim ainda meio esperto. Quando eu fui ver, comecei a dar uma analisada, meus adversários morreram tudo. Não que eu quisesse que morresse. Mas quem estava ali sendo adversário meu, inimigo, morreu tudo, porque o mundo mata. Mas quem está na casa do Pai não morre. Aleluia. A Bíblia diz que Ele dá vida e vida com abundância, é muita coisa. Então vale a pena. Vale a pena estar na casa do Pai. Deus me tirou do lamaçal do pecado, de um charco de lodo, onde não tinha expectativa de vida, não tinha salvação, não tinha nada. Quantos irmãos, o irmão Nato não está aqui, mas ele dizia: irmão Fábio, eu posso ir lá orar pelo seu esposo? Não chamava nem mais irmão, porque não era ainda. E ela dizia: não vai hoje não. Aí você vai dizer: um homem pequeno desse,
Então o inimigo, ele não quer que chegue o servo do Senhor na casa dele que não é afastado dos caminhos do Senhor, não. Ele não quer ver salvação. Aleluia. Mas a minha vida foi mudada. Porque quando eu cheguei aqui, eu tenho 17 anos aqui nessa igreja. Um dia eu falei assim, eu vou sair da igreja. Eu vou sair daqui dessa igreja. E eu me sentei ali. Aí tinha uma irmã do ciclo de oração pregando aqui. Aí falou assim, vai sair para onde? Já olhou para mim e já falou assim, vai para onde? Eu falei alguma coisa para você sair? Então, para sair da presença, tem que esperar o Pai falar. Não tomar decisões próprias. É o Pai quem fala. Aleluia. E ela falou assim, vai para onde? Está tomando decisão sem falar comigo? Aleluia. Aí eu fiquei quieto. A vontade é grande de sair daqui. Mas eu só vou sair no dia que Deus disser assim, ó, você vai para tal lugar sim. Porque eu sou uma pessoa que eu quero andar na presença do Pai. Eu não quero sair da presença. Então, irmão, decisões, tem que tomar cuidado com decisões para nós não se frustrar e não deixar ninguém frustrar. Amém? Eu agradeço a Deus por esta grande e rica oportunidade. Eu louvo a Deus pelos irmãos. Eu sei que os irmãos têm orado por nós, pela minha família. A Fátima está ali no hospital correndo risco grande. E eu sou testemunho que nós passamos por essa barreira grande aí e não sou atingido por nada. Deus tem guardado. A Bíblia diz que é para nós ser revestido toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir um dia mau. Os dias são maus. Aleluia, mas nós estamos revestidos. E eu queria ler só um versículo aqui, os irmãos lêem um versículo aqui em Atos 3:39. O irmão lê para mim. No livro de Atos 3:39. Só para nós terminar assim. Deus concluir essa palavra. 2, né? Isso, leia. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão de longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chama. Está vendo? O que eu falei? A promessa é para nós. Para nós, para nossos filhos. E tanto quanto aqueles que estão de longe. Muitos que estão aí afastados dos caminhos do Senhor vai ser o chamado e a promessa vai se cumprir. Então eu quero terminar esta palavra, esse ensino, dizendo que se algum dia vir você tomar uma decisão própria e você ter no íntimo da sua alma que você é um chamado de Deus, é melhor você ficar na casa do Pai, porque senão você vai passar por aflição, dificuldade, momento difícil e não vai voltar. Porque promessa se cumpre. Porque acabou de falar aqui, tanto quantos daqueles que estão distantes, né? Quantos que estão distantes do Senhor pensando que não volta? Quantos que estão perambulando às vezes aí pelo mundo, que às vezes até chega a dar conselho, irmão, você disse porque eu não volto por causa disso, né? Mas vai voltar, se for chamado, ele vai voltar. E o Pai vai preparar a mesa. Assim como ele tem preparado uma mesa para nós nessa noite, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade, que eu creio que o nome do Senhor está sendo glorificado e exaltado, né? E que ele venha trazer ensino para nós com essa palavra, né? Para nós não tomar decisões sem decisões erradas, sem consultar o Senhor, amém? Deus abençoe.